Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você que o amor possa germinar em seu coração e vamos que vamos. Hoje nosso tema aqui é a Antiguidade Clássica. Nosso objetivo é entender a Antiguidade Clássica como um processo cultural associado ao mundo grego e romano que legou ao mundo ocidental um conjunto de elementos. Na historiografia, o conceito de antiguidade clássica se refere a um período da história europeia que se estende do século 8 a.C., com o surgimento da poesia de Homero, até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 da nossa era, ou seja, da era cristã. Assim abrangeu diversas sociedades, mais especificamente as sociedades grega e romana. Assim, a Antiguidade Clássica compreende um período dilatado que vai da formatação das cidades-estados gregas, passando pelas conquistas de Alexandre o Grande e terminou com a queda, com a derrocada final de Roma em 476, quando inicia a Idade Medieval. Antes de entrar na discussão da Antiguidade Clássica Europeia, uma pergunta se faz necessária: o que é o clássico? Geralmente, o termo clássico associa aquilo que permanece, aquilo que é perene, aquilo que influencia, aquilo que impacta o ambiente, isso em qualquer ramo da sociedade, seja na vida artística, ou na vida política, ou na vida futebolística. Ou seja, o clássico é aquilo que impacta, é aquilo que marca, é aquilo que permanece, seja na vida social, seja na vida religiosa. Na história, quando se fala em clássico, se lembra da sociedade grega e da sociedade romana. Nesse sentido, vamos observar o que a Antiguidade Clássica legou, qual a herança da Antiguidade Clássica para o mundo ocidental, ou seja, para o mundo em que vivemos. Conforme Pereira, uma marca da Antiguidade Clássica foi a grandeza da língua grega, que representava naquele momento histórico o que a língua inglesa representa hoje, sendo um idioma amplamente conhecido pelos diversos povos, servindo para difusão e troca de informações. Uma pergunta se faz necessária aqui: Jesus teria algum conhecimento grego? Os livros do Novo Testamento foram originalmente escritos em grego. Além disso, vários decretos, avisos, sinais, livros, moedas de diferentes aspectos do mundo teve a marca da inscrição grega, chegando, por exemplo, ao Afeganistão, ao Sudão, até a Península Arábica e outras regiões do mundo. Nesse sentido, conforme Santiago, como não bastasse isso tudo, o mundo grego legou uma quantidade grandiosa de intelectuais e sistemas de pensamento das mais diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenofantes, Heráclito, Demócrito, Heródoto, Hipócrates, Esquilos, Eurípides e vários outros que contribuiu nas diversas áreas do conhecimento, desde a história, geografia, medicina, matemática. Esse período clássico é a origem do sistema, é a origem de pensar, da definição. Assim, o mundo passa a ser compreendido por alguns veios da filosofia, como o idealismo ou materialismo, a dialética, o hedonismo e tantos outros. Para Verme, a história romana
Ou seja, a sociedade romana, ao contrário da grega, no contexto da antiguidade clássica, se manifesta como um espírito mais pragmático, mais da ação, né? Centrado no domínio territorial e no poder tributário. Todavia, apesar de não ter produzido tanto no sentido intelectual, cultural, quanto os gregos, legaram muitos de seus valores para o mundo ocidental, tanto na literatura, o discurso, a língua latina, que com o tempo se originou dezenas de línguas. Por exemplo, a língua portuguesa, a língua que nós falamos, é uma língua legada pelos romanos ao longo de suas conquistas na Europa Ocidental. O próprio alfabeto utilizado para escrever tal língua é utilizado atualmente por 2/3 da humanidade para registrar idiomas em todos os continentes. Ainda merece destaque o direito romano, que influenciou diversos sistemas legais normativos em vários países, entre eles o direito agrário no Brasil. Enfim, a antiguidade clássica, como nos falamos, gera o clássico, aquele que permanece, aquele que é perene, aquele que está em diversos locais. E se refere principalmente às civilizações grega e romana, que estaria na origem, na gênese, na formação daquilo que chamamos de civilização europeia e civilização ocidental, ou seja, o mundo ocidental cristão. É isso aí, dê um joinha e vamos que vamos.